sobre o nosso patrocinador oficial, a Mets, que trabalha com o desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da Mets é super completo. Contém treinamentos em company, workshops, palestras personalizadas, além de diagnósticos de cultura de segurança, que permeiam toda a parte estratégica. Então vale a pena você visitar o site da Mets e conhecer esse portfólio super completo. Tenho certeza que lá você vai encontrar a solução ideal para alguma necessidade sua do dia a dia. O Fala Segura é patrocinado pela Mentoria Chique, o meu programa de mentoria de carreira, criado para ajudar profissionais como você a crescerem com mais direção e propósito nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Nesta mentoria, eu te ajudo a desenvolver habilidades estratégicas para conquistar novas oportunidades, fazer transição de carreira e fortalecer a sua liderança. É um espaço totalmente seguro para compartilhar os seus desafios e encontrar o suporte de quem já viveu tudo isso e transformou experiência em crescimento. E aí, você quer acelerar a sua trajetória? Acesse agora mesmo Mentoria Chique no Instagram e saiba mais. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Segura, o podcast que dá voz a você que faz segurança no dia a dia. Estou aqui hoje com a Gi Pessini, tudo bom, Gi? Tudo bem, e você, Helena? Tudo jóia. E a gente vai começar aqui fazendo o sorteio. Lembra que no episódio do Maurício Lousada, a gente tinha combinado de sortear um livro dele de segurança na cultura? E aí, Gi, preparada? Vamos lá. A gente colocou os nomes aqui num site que faz esse sorteio automaticamente. Então, vai rodar para vocês. E o nome que parar é o grande sortudo que vai ganhar o livro. Vamos lá? Tan, 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 tan. Oba, vamos lá. Joelber Barbosa da Silva. Joelber Barbosa da Silva. Parabéns, você é o grande ganhador. A gente vai te procurar e vai enviar no seu endereço, tá bom? Jober, só aceito se for com café também, hein? Bom, parabéns. Então, a gente fala com vocês. E hoje a gente tá num episódio diferente, né? Sim, hoje é um dia muito especial, sabe por quê? A gente conseguiu reunir de novo o nosso quarteto. Aê, já pode falar! A gente se segurando aqui, silêncio, né, Gi? Ai, que delícia. Esperando a hora certa. Muito bom reunir as quatro aqui novamente, né? Nossa. A gente fez isso na estreia. Lembrando os primórdios, não quatro tão primeiros longe. episódios. E agora, hoje estamos todas aqui novamente. Muito Porque bom. é isso, né, gente? Esse episódio é um episódio muito especial, é um episódio diferente, é um episódio onde a gente vai trazer um pouquinho do Fala Segura. O que o Fala Segura nasceu de um sonho, nasceu da vontade simples do desejo de dar voz às pessoas que fazem a segurança no dia a dia. E a gente reuniu esse quarteto porque a gente queria falar de uma maneira mais humana. A gente trazer a sensibilidade, trazer um olhar diferenciado, o olhar da mulher para a segurança, já que a gente fala tanto, né? Temos tantas mulheres na área, mas nem sempre nem temos podcasts de muitas mulheres, né? São poucos os podcasts com mulheres. E o que a gente vai trazer aqui hoje? Por que esse quarteto tá junto? Esse quarteto tá junto porque a gente tá dando uma pausa no Fala Segura. E essa pausa vem porque todas nós aqui temos novos projetos, novos sonhos, temos novos desafios pela frente que a gente vai contar um pouquinho para vocês do que está acontecendo. Então, a gente decidiu, né? Foi até uma ideia da Pessini que eu achei sensacional. Eu não sou a pessoa do evento, de ter essas ideias, então, nada como um quarteto para se apoiar e tomar decisões sempre conjuntas. Então, a gente decidiu fazer esse episódio agora para contar um pouquinho de como que foi essa experiência pra gente e o que tá acontecendo, né? Pra ninguém ficar, gente, mas por que parou? A gente para, dá essa pausa pra gente respirar e nos conectar um pouquinho, né? É verdade. Isso aí.
E estar aqui é praticamente uma conversa entre amigas, né? A gente isso. contar um pouquinho do que a gente sentiu, do que a gente viveu e do que vai acontecer daqui pra frente. Muito legal. mais ou menos parecido como foi o primeiro episódio, né? Gostoso, né? É muito bom. Eu tô muito feliz é bom porque fazia um tempo que eu não encontrava algumas de vocês, né? Outras eu já tava... Mas é quase um ano já. Encontrando mais, né? Mas é gostoso estar aqui, porque dá aquela sensação do propósito desse podcast. A ideia não é perder esse propósito de jeito nenhum. Mas aí, para entender, eu quero fazer uma primeira pergunta aqui. Começar com aquelas perguntas, assim, bem de podcast, né? Numa palavra, o que representou Aquelas esse bem fáceis. podcast? Né, Dri? O que representou esse podcast? O que o Fala Segura significa para vocês? Claro que uma palavra, mas pode explicar a palavra. Tudo bem. Vocês olharam pra mim, então vou começar, né? Acho que estão com medo que eu esqueça a palavra, não. Legal, muito bom estar aqui com vocês, né? Aos nossos telespectadores, o pessoal que sempre acompanha a gente, muito bom estar de novo aqui nessa mesa tão especial. E pra mim, a palavra, ela é coragem. Eu separei essa palavra pensando nessa pergunta porque foi fazer algo pela primeira vez. Por muito tempo eu não fazia algo pela primeira vez, né? Então, tive que exercitar um pouco dessa coragem. Porque eu não sabia. Acho que ninguém aqui sabia fazer. A gente, talvez, eu já tinha participado de alguns, né? Alguns momentos, algumas conversas, achei super legal. Mas estar do outro lado, né, que é fazer parte desse projeto, idealizar desde a construção da marca, tudo aquilo que a gente viveu. Então, para mim, foi um ato de coragem, de vamos, não sei como é que é, mas com esse time aqui, com esse quarteto, vai que vai ser bom, vai ser legal, vai dar certo. E deu muito certo, né? Muito gostoso. A gente chegou aqui no estúdio, olhou nossa marca, né? Ela é linda e, poxa, quanta memória vem, né? Na nossa... quantas lembranças vieram na memória aqui. Então, para mim, a palavra é coragem. Então, eu vou emendar aqui do teu lado. Acho que realmente é preciso coragem. Acho que essas palavras vão se emendar, né? Não é uma palavra que vai ser de cada um. Acho que ela vai ser no fundo de todas nós. Vamos abraçar essas palavras. Para mim, acho que tem a ver com experiência, no sentido de que a gente vai pisando e encontrando o chão e o caminho vai se fazer à medida que a gente vai pisando nesse novo território. Empreender também é esse ato de coragem e de experimentar, experienciar. Eu acho que tem muito a ver com o que é isso, como é que a gente vai fazer, quem é que a gente vai convidar, como é que vai ser essa dinâmica. Tem muito também do campo do aprendizado. Então, é vivência, experiência, é levar na bagagem um campo novo, né? Então, acho que para mim tem a ver com experiência. Muito bom. Bom, para mim foi aprendizado. Eu realmente nunca tinha participado de um podcast, então entrar aqui pela primeira vez e vivenciar os dois lados, né? Aprender a fazer o podcast, aprender a responder um podcast e aprender tudo que a gente foi fazendo, né? Porque a gente foi descobrindo como fazer, o que fazer, postar no YouTube, coisa que eu também não tinha feito, e de repente, ai meu Deus, tem que descobrir, vamos lá, a gente foi descobrindo, né? Cada uma de nós descobrindo um pouquinho de cada coisa e se ajudando sempre, né? Então, acho que o aprendizado foi incrível. Nossa, achei sensacional porque acho que todas as palavras, como a Calef trouxe, se conectam, né? E para mim, acho que foi um sonho, né? Era um sonho que eu tinha, eu queria entrevistar, aliás, eu ainda quero entrevistar o mundo. Eu não quero entrevistar só uma pessoa, eu quero entrevistar várias. E a gente viu isso nas listas que a gente tem, né? A gente tem uma lista, gente, enorme. Infinita, exatamente. De pessoas que a gente quer entrevistar, mas, claro, tudo precisava bater agenda, então... eu sei que alguns de vocês que assistem aí, a gente falou, nossa, você podia ir lá, né? E a gente, às vezes, não conseguia fazer essa agenda funcionar. Então, a gente se descobriu fazendo muitas coisas, como vocês trouxeram, mas realizar um sonho. E eu acredito muito naquilo, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna uma realidade. E vocês fizeram isso se tornar realidade. Então, acho que estou muito feliz, assim, com esse sonho realizado e concreto aqui, né? Já tive um podcast para chamar de meu, né? Já tive um podcast para chamar de meu. E tenho ainda. Porque é conjunto. É isso aí. Boa.
Aí a minha pergunta para vocês já vai um pouquinho mais pro lado dos bastidores, né? O que vocês aprenderam aí por trás das câmeras que a gente pode comentar um pouquinho aqui com quem tá escutando a gente? Nossa, essa me parece fácil, eu não estudei roteiro prévio, tá, gente? Eu quis viver aqui a experiência, como eu disse. Eu acho que o desafio de concretizar sonhos sempre é muito maior que o sonho. Porque a gente quer levar a melhor experiência para o outro, colocar o que está no coração, o que a gente estuda, o que a gente acredita. E quando a gente vai ver agenda, como é que a gente posta, estúdio, investimento, aí você fala, cara, como é que a gente faz caber todas essas arestas no sonho? Então, assim, é complexo dar a vida para isso. E não é só uma questão de roteiro de organização. A gente tem uma vida... né, a vida da mulher, a vida da mãe, a vida da esposa, a vida doméstica. E em alguns momentos a gente falava, como é que a gente vai dar conta de fazer caber o nosso sonho? Então, acho que para mim, o maior desafio foi entender que sustentar um sonho é muito mais desafiador, às vezes, né, do que o próprio sonho. Vou pegar o gancho aqui, então. Acho que o que mais me surpreendeu nisso tudo foi a nossa capacidade de aprendizagem rápida. Porque a gente se deparou, né, com um sonho e falou, beleza, queremos, vamos lá, vai ser legal, vamos junto. Como é que faz? Aí a gente começou, né, a pesquisar, a conversar com alguns colegas da área que já tinham também, né, o podcast, mas a gente aprendeu as coisas muito rápido, porque eu me lembro desde quando a gente conversou até efetivamente a gente fazer o primeiro episódio, foi num período muito pequeno de tempo que a gente fez um monte de coisa, né, desde a pensar na marca, mas aí eu já tava apavorada, porque daquela primeira reunião, quando ela falou, tem isso, eu falei, nossa, tudo isso! Eu nunca já deu uma ideia. A Gi comentou, né, Gi, poxa, postagem. Como é que posta? Nunca postei nada no YouTube, não sei nem como é que cria uma conta, não sei o que. Então, assim, para mim, me surpreendeu a capacidade que a gente teve de aprendizagem rápida. E aí, claro, cada uma tinha uma aptidão para uma coisa melhor que a outra, né? E uma foi ajudando a outra a ensinar a outra naquilo que precisava. Então, eu lembro que uma vez eu e a Gi, né, fizemos uma reunião. Tá bom, Gi, tô aqui com meu caderno, me explica como é que eu faço para postar no YouTube. Quando você não conseguia, eu posto. E a gente começou a se trabalhar com backup uma da outra, né? Então, para mim, isso foi o que mais me marcou aí dos bastidores. Muito bom. Bom, nossa, vocês trouxeram várias coisas, mas eu acho que uma coisa que me marcou foi que, assim, um podcast é praticamente uma empresa. E aí, eu trazendo isso, porque, né, eu comecei a empreender tem nem 2 anos. E as mesmas coisas que eu precisava fazer para a empresa, eu precisei fazer junto com vocês para o Fala Segura. A diferença é que na empresa eu sou solo, né? Aqui, pelo menos, eu tinha uma parceria muito grande. Então, acho que me surpreendeu o tamanho disso. Então, hoje eu vejo nossos colegas dos outros podcasts e falo assim, meu Deus, não. Olha só. Eu tiro o chapéu para esse cara. Exatamente. É muita dedicação. Porque fazer as pessoas se engajarem, trazer coisas com propósito, enfim, isso me surpreendeu, assim, eu não esperava que fosse isso. Eu acho que a Calef até trouxe, assim, é um sonho, mas trazer o sonho para a realidade, né? É que quando a realidade bate a porta, às vezes a gente consegue ver muito além. Realmente. Eu acho que todas nós estamos falando um pouquinho da mesma coisa, eu também vou falar disso, porque é aquilo, deu muito mais trabalho do que a gente imaginava, de fato. Então, assim, na hora de fazer, né, você olha os outros fazendo e fala, não, é só ligar a câmera e tá tudo certo, já vai sair. Mas, de verdade, como agendar, né, Gi? Então, assim, aquele momento do agendamento é tenso. Até conciliar a agenda das 4 aqui, nossa. Tenso ao extremo. Era difícil. Aí, conciliar com o entrevistado, depois o estúdio, aí a gente pegar aquilo, no começo eu tinha, né, a Adri que tirou isso de mim, aquela neura de querer olhar cada detalhe, ver se tinha que editar, se tinha que fazer alguma coisa, até nos cortes, né, eu lembro da gente falando disso. Então, assim, às vezes até isso, o exagero, né, tem coisa que a gente vai fazer até demais e não precisa tanto. Então, assim, tudo que a gente aprendeu... Os mecanismos se replicam, viu, Gi? Porque é isso, às vezes a gente trava por querer fazer perfeito. perfeito. Por cuidado precisa, mesmo. Né?
E aí, isso a gente foi aprendendo. Falando, não, pode ser mais leve, pode ser mais fácil. A gente pode dividir. Teve a hora que eu dividi com a Adri, teve a hora que eu dividi com a Lena. Então, assim, a gente foi se ajudando de uma forma ou de outra. A gente também, a hora que precisava, a gente ia atrás da pessoa. Mas, assim, isso tudo junto fez com que até entendesse, me surpreendeu também, a gente tem que envolver tanta gente no mesmo processo. Porque parecia muito simples. Falar assim, não, uma pessoa resolve esse tema. Não é assim. A gente teve que contar com todas, né? Não, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aqui, falando que a gente tá falando de bastidores, o Júnior, que grava aqui pra gente, tá assim, ó. O tempo todo concordando, não é fácil assim. A gente deu trabalho pro Júnior? Um pouquinho. Não precisava trazer isso, né? Porque tá incrível. Podia ficar nos bastidores mesmo, né? As edições, os primeiros, ele sofreu, coitado. Então... Ele sofre, mas ele não fala mais. Isso é muito bom. E acho que durante essa jornada a gente viveu momentos bem intensos, assim, né? Acho que quando a gente ia... Vocês falaram da infindável lista que a gente tem, né? De dando nome e pensando em quem estaria aqui e tal. Então, a gente sempre teve esse cuidado, né? Em quem chamar, como pensar, quem que tem algo para trazer. A gente quer dar voz a esse tema. Então, não sei, teve para vocês algum episódio que marcou mais, uma fala, né? Alguma coisa que ficou na memória? A gente curtiu, com certeza, fazer cada episódio, né? Mas acho que tem aquele que acaba marcando um pouco mais, né? Eu curti muitos, porque justamente por essa conexão aí das edições, de postar o vídeo no YouTube, os cortes, enfim. Mas pra mim o melhor foi do Ailson, que é o episódio 9. Grande! Aquela voz de radialista que já conecta, né? E você vê que a pessoa tem tanto conhecimento. Então, assim, eu acho que super conectou com o nosso objetivo, de dar voz para quem faz a segurança no dia a dia. É aquela pessoa que tem a vivência, que tem a prática, é o técnico que tá lá fazendo com amor aquilo que faz. E ele trouxe ali muito conhecimento, e falar da segurança em CD, né, que é onde eu também atuo, para mim conectou muito e trouxe ainda muito conhecimento para mim também. Foi muito bom. Além dele ter sido um dos mais vistos aí, né? Que legal. Foi um sucesso, né? Absoluto de público. Super. Salve, Ailson. Bombando. Ele falou que, inclusive, ele ia ter o podcast dele, né? Acho que tá no caminho. Olha, que legal. Muito bom. Vai lá. Bom, gente, indo na sequência, né? Eu acho que todos os técnicos de segurança trouxeram bastante a vivência, que é uma vivência do dia a dia de chão, né? Mas o que me marcou, e aí até puxando uma sardinha mesmo, foi o último episódio que a gente fez, que foi com o Eduardo Marcato, que a Gisele Calef fez a ponte, e era uma pessoa que eu já admirava há muitos anos. Eu, como professora de ergonomia, eu venho estudando o Marcato há um tempo, e eu faço os cursos dele, tô sempre ali. E aí, de repente, se eu tenho a oportunidade de perguntar as coisas para ele... Sentar na mesa com ele, né? Sentar na mesa com ele, gente. Quase tomei um café aqui com ele também no back-office aqui, né? Então, assim, para mim, era esse o sonho, né? Nem sempre a gente consegue tomar um café com as pessoas que a gente admira. As agendas são cheias, mas quando a gente convida para o podcast, às vezes a gente consegue uma agenda. Então, assim, para mim foi sucesso. Eu poderia ter ficado umas 3 horas fazendo perguntas para eles, assim, tranquilamente. E já ajudou bastante para minhas aulas. Então, também já funciona assim. Então, para mim, uns cortes para mostrar na aula. Exatamente. Você nem gosta do tema, né? Nem gosta. Não gosta. Então, assim, isso... Acho que essa a ideia, né? A ideia do podcast é a gente dar voz, mas também conseguir entrevistar as pessoas que a gente admira, que a gente quer, que a gente conhece, que a gente aprende mais com essas pessoas. Olha, tiveram várias pessoas, eu acabei mergulhando mais no universo de segurança, né, que eu sou mais da praia de saúde, mas eu vou puxar a sardinha ainda para a área de saúde, então tive uma surpresa foi muito legal conhecer e entrevistar a Patrícia, que trabalha na Mil, né, que é gestora de saúde, que você fez a ponte e o convite. Foi um podcast importante, porque eu me senti também, assim,
a gente fez um alinhamento prévio, eu fiz com outros colegas também, que em alguns momentos, para entender melhor o roteiro, que caminho ia tomar. E a gente fez uma conversa, assim, a gente passou de 1 hora da prévia. Não, vamos por esse lado, não, não sei o quê. E assim, sabe quando a coisa vai num flow? E aqui foi quase que a extensão do que a gente tinha conversado. Então, eu me senti realmente, eu ia falar tricotando, no sentido, assim, de a coisa vai longe, e aprendizado, muito aprendizado, e então acho que foi um episódio que me marcou bastante. Muito legal. Bom, para mim o que marcou mais foi o da Janice Zanardo. Foi uma conversa muito legal. Ela veio para falar de liderança humanizada. E a conversa também, eu já conhecia, a Janice já tinha trabalhado com ela, né? Então era um pouco disso, a conversa flui muito, muito tranquilamente também. Mas acho que o que me marcou bastante nesse episódio com ela foi porque ela trouxe muitos exemplos reais dessa liderança humanizada e desse dia a dia próximo, assim, sabe? E foram alguns exemplos que ela trouxe que foram super interessantes, mais um de quando ela recebeu uma ligação de uma pessoa no trabalho, né, pela linha que a gente tinha ali. Inclusive, não sei nem se era pela linha do canal de saúde, era, acho que foi no pessoal dela mesmo, se eu não estou enganada. E era uma pessoa que estava na ponte para pular. Falou assim, eu tô aqui, não tem mais jeito pra mim, vou tirar minha vida. E ela contou um pouco de como era isso, né? Então, me marcou muito porque a gente que é da área de HSE, de XI, enfim, HS, às vezes a gente se envolve com tantas questões técnicas do dia a dia, uma área vista como, né, tão técnica, tem tanta discussão, e a gente perde um pouco essa questão da humanização, se não cuidar, né? E a gente não faz ideia do tamanho do impacto que a gente pode ter na vida de uma pessoa, né? E essa pessoa decidiu por seguir vivendo. Então, para mim, foi um testemunho que marcou muito, muito mesmo. Foi especial. Uau! Quantas emoções. Eu acho que eu sou a próxima a fazer pergunta, mas eu até me perdi aqui, né? O podcast Fala Segunda foi mais que um podcast, né? A gente estava levando voz para as pessoas, conhecimento. Depois, tudo que a gente aprendeu, trocou, teve de coragem, o que é que fica, o que é que muda, na verdade, no olhar de cuidado, de saúde, de segurança, que são as nossas pautas, depois desse trabalho rico que a gente... Trabalho, né? A gente vê que isso deu trabalho. O que vocês levam? Olha, para mim, Gi, é interessante essa pergunta, porque eu tenho mais de 18 anos... sem querer entregar minha idade, trabalhando com a área de segurança, saúde e meio ambiente, né? Em algum momento a gente sabe que a gente não sabe tudo, mas a gente sabe bastante. Afinal, a gente faz isso a vida toda profissionalmente, né? Mas para mim, o que eu levo foi o quanto que ainda tenho para aprender sobre os temas. Porque cada conversa, assim, a gente mergulhava, né? Você tem mais a saúde como o tema principal, eu vivendo mais segurança, então aqui eu aprendi muito sobre saúde, sobre temas, e assim, o quanto que perspectivas diferentes, porque tiveram entrevistados aqui que a gente discutiu temas mais polêmicos, que cada um tinha uma visão diferente, como a gente colocar isso de maneira respeitosa e entender que cada um vai ter uma visão mesmo, né? Então, para mim, foi essa vivência do podcast, dessas entrevistas, me trouxe muito isso, né? De pensar que a gente sempre tem que manter esse olhar respeitoso com a opinião do outro e o quanto que a gente tem para aprender e com a experiência do outro, né? Com o que se vive mesmo no dia a dia, que é o que a gente sempre fala aqui, da voz a quem faz a segurança no dia a dia, é isso, né? Como é que você viveu isso? Como é que foi a tua experiência? Porque eu posso ter vivido algo similar e a experiência ter sido diferente, né? Então, isso foi me deixando uma profissional, acho que mais completa. Para mim, Gi, eu acredito que sim, foi juntar um pouquinho de cada conversa e a gente ver o quanto é possível, de fato, trabalhar a questão de riscos psicossociais. A gente ouvia falar, assim, sobre a Safety 2, nova visão de segurança, tem várias teorias que aqui parece que se juntou. E começou a fazer muito sentido. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente já praticava, né? Já fazia antes, mas talvez a gente não sabia o termo técnico ou o que realmente estava por trás. Então, ouvir os especialistas foi muito bacana e fez muito sentido quando a gente juntou com as pessoas que vieram aqui para falar da prática. Então, assim, foi um aprendizado completo e ver que a gente pode, de fato, e deve fazer uma segurança diferente todos os dias. Legal.
Eu acho que eu vou para um lado, assim, que... Eu acho que tudo que vocês falaram conecta, mas eu vou para um lado que me traz mais humanidade. Eu sempre fui a engenheira bem um mais um, né? Bem metódica, assim. E vem um tempo que eu venho nesse processo de olhar mais o ser humano integral. Não só, né? Não mais uma peça ali. Eu acho que a gente acaba sendo muito burocrático. Quando a gente faz gestão, a gente fica olhando muito para indicador, muito para papel, muito para estratégia. E a gente esquece do ser humano que está ali. Então, vir com essas conversas, eu me conectei de novo com o propósito. Porque, afinal de contas, quando eu fui fazer engenharia de segurança do trabalho, era para cuidar de gente. E aí, no meio do caminho, parece que me perdi ali. E aí, eu me encontrei de novo aqui nessas conversas com os inúmeros especialistas, os técnicos. Falei, gente, só vai fazer sentido se eu conectar com esse propósito, se voltar para isso. Então, acho que isso que me transformou um pouco. Interessante, eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, como RH eu já tive gestão de SESMIT. Falo gestão, eu fazia da forma que eu dava conta, que eu sabia, né? Não é perto da cadeira que vocês têm como gestoras, né, gerentes dessa área. Mas acabava caindo coisas de SESMIT, em empresas menores eu cheguei a gerir. Mas eu nunca tinha tido um olhar de segurança que o podcast me deu. E eu comecei a perceber depois que a gente fez o podcast, então... Um cliente que eu fui na semana passada, por exemplo, eu comecei a olhar coisas de segurança. Então, eu nunca reparei essa coisa de falar por telefone. Claro que muitas coisas, alguns clientes têm bastante, né, têm regras rigorosas, né, que devem ser vividas e aplicadas. Mas eu confesso que eu era meio displicente, sabe? Tipo, só andar com o telefone, vou ter que mandar uma mensagem aqui. E passei a... não é questão de desrespeitar antes o processo do cliente, mas talvez eu ignorasse um pouco a importância. E como eu fui refinando essa escuta de segurança, porque eu sou muito de saúde, eu comecei a me interessar em estudar e entender mais segurança. Porque quando eu ia entrevistar alguém, eu me sentia capenga. Eu falava, gente, mas que termo é esse? Eu não vou conseguir entrevistar essa pessoa, eu não vou conseguir trocar. E eu sou muito de querer conhecer para conseguir ter repertório. Eu me sentia meio que sem repertório para fazer perguntas para as pessoas. Então, eu acho que, para mim, abriu-se um leque, um mundo de segurança que eu via de forma muito míope. Legal. Olha só. E vou falar, ninguém percebeu que você estava capenga nas perguntas, tudo porque bem. você estudava elas, Eu ia estudar. Sempre mas era para mim um mundo frente, tão né? novo, porque se a gente for falar, por exemplo, dos temas de saúde, de segurança psicológica, são temas que eu vivo e navego. Aí, quando eu tinha perguntas de segurança no espaço confinado, eu falava, gente, mas como é que eu vou trocar com essa pessoa? Eu não vou saber trocar. E fui querendo ouvir, fui querendo entender. E não só ouvir, entender, de conhecer. Aí, quando eu pisava no cliente, eu falava, isso não deve estar certo. Aí você começa a se antenar e começa a querer fazer segurança também. E entender que isso faz parte também da minha área, do meu papel. Que é saúde e segurança. Eu fiquei sempre na minha caixinha. Vou ver saúde. Depois eu falei, gente, mas não é... Para ter segurança psicológica, tem que ter segurança física. Que eu já lia, que eu já conhecia. Mas ficava puxando a sardinha pro meu lado. Então, acho que abriu-se um horizonte de olhar para a segurança. Legal. Poder da escuta, né? Olha só. Já valeu a pena o podcast. Não, já tá pago. Já tá pago. Gente, e assim, falando em, né, a gente tá fechando um ciclo aqui, e eu acho que esses aprendizados trouxeram muito maturidade pra gente. E falando em maturidade, fechar esse ciclo, a gente traz também uma questão de como que fechar esse ciclo? É uma maturidade. É coragem e é consciência do nosso... Tanta maturidade. E a consciência do nosso momento que a gente está vivendo, né? E como que é isso para vocês? Por que está sendo um ato de coragem, de consciência e de santa maturidade neste momento? Olha, eu vou começar porque foi eu que terminei, né? A gente teve que chegar numa decisão difícil, né, Helena? Eu acho que foi muito difícil, assim, a gente decidir realmente por dar essa pausa. Mas a gente já tinha uma dinâmica, uma rotina muito pesada, todas nós. A gente começou falando disso, né? Desde a primeira reunião a gente falou, gente, sabemos que todas nós temos agendas difíceis. Todas nós temos desafios sem fim.
Falando por mim, assim, além de ser mãe, esposa, gerente, hoje eu tô muito mais empenhada também em ser influencer. Eu quero cada vez mais desempenhar aí meu papel como mentora de carreira, então tem a mentoria chique, quero me dedicar mais às mentoradas também. Então, assim, eu tô vivendo um momento que eu já construí muita coisa o ano passado e eu preciso aprofundar, eu preciso melhorar ainda mais aquilo que eu já tô fazendo. Então, eu já mergulhei de cabeça em um monte de coisa ao mesmo tempo e tá na hora de focar. Então, acho que poder ter um foco maior em tudo isso vai ser muito bom, muito positivo. Então, é essa oportunidade de verdade. Até, né, eu vinha gravar de sábado, por exemplo, acabava editando aos domingos, ou publicando aos domingos. Então, assim, até o fato de ficar um pouco mais com meu filho, com meu marido, ou descansar mesmo. A gente precisa, né? Fazer nada. Não só, né, tá a agenda 100% completa. E às vezes a gente se cobra muito disso, né? Quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa, tudo é pra ontem. E, poxa, não, calma. A gente tá falando tanto sobre saúde mental esse ano. E vamos falar muito ainda sobre saúde mental. E faz parte também saber a hora certa de pausar. É isso. Muito bom. É engraçado, né? Você trouxe as palavras coragem, maturidade e consciência, né? E aí eu fiz o link com a palavra que eu escolhi, que o início requer coragem e a pausa também requer coragem, né? E hoje eu fiquei com um sentimento curioso, né? Quando eu entrei aqui no estúdio e vi a nossa logo. Vou falar de novo dela porque eu gosto muito dela. Eu falei, ai caramba, vamos pausar, né? Mas acho que vem na linha do que a Gi trouxe, né? A gente iniciou sabendo da nossa dinâmica de vida, cada uma de nós, e que a gente ia precisar se empenhar bastante. Acredito que cada uma de nós fez o que estava a seu alcance, o que era possível. Mas tomar a decisão de dar um passo atrás, e eu já estava um pouco mais afastada aqui, né, do Fala, já estava um pouco mais ausente. Acho que a gente brinca do santa maturidade, mas é isso, é entender que a vida tem momentos, e em cada momento a gente vai se dedicar a alguma coisa, porque é ilusório a gente pensar que a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Hoje, no dia das 24 horas que não terminar, ainda tem coisa que eu quero fazer, talvez não consiga, num dia, né? A gente vive isso, né? Esses dilemas. Então, acho que saber a hora de pausar alguns projetos para focar em outros projetos, isso é maturidade, para você conseguir viver aquele momento e aquele projeto na sua essência, na sua totalidade, né? Então, eu me lembro que quando eu tomei a decisão de fazer parte, eu até discuti em casa, né, com meu esposo, e ele falou assim, né, o Marcelo falou, tem certeza? Você já tem um monte de coisa, você vai lembrar, né? A Lena lembra, o Mata hoje aqui nos bastidores me acompanhando. Eu tenho certeza, você já tem tanta coisa, né? Eu tava assumindo uma posição diferente no trabalho, tem as questões da minha vida na igreja também, quem acompanha sabe. Tem certeza que você vai dar conta? Não, eu quero, porque vai ser muito legal, não quero ficar de fora, tal, não sei o que, e vamos que vamos. E aí chegou o momento de falar, agora não dá, porque tá na hora de se dedicar a outras agendas, vamos dizer assim. Então, para mim para mim foi muito importante a gente ter essa segurança psicológica entre nós. Acho que eu fui uma das primeiras que dei um passo atrás, né, de falar, gente, não consigo participar daqui para frente, tal, posso suportar em algo, mas enfim, preciso me retirar. Então, para mim foi muito bom poder compartilhar, e eu fiquei um pouco pensativa, né, o que as meninas vão achar, como é que vai ser e tal, e eu fui muito acolhida naquele momento também. Então, é sobre isso, né, sobre saber fazer as escolhas, e em alguns momentos é isso, deixar algo para focar em outro. Tu, Helena? Vamos lá, bom... eu acho que para mim foi bem, como disse a Pecini, né? Foi bem complicado, porque a gente, primeiro, né? Ter que pausar um projeto que a gente começa com tanta dedicação e amor. Mas eu tinha até conversado já com você, que desde quando a gente começou, eu tinha conversado com a minha psicóloga, que eu sabia que talvez uma hora eu não ia conseguir. E aí eu botei um prazo. Esse prazo não chegou, mas a gente entendeu, né? Conversando com a Pecini principalmente, que não ia adiantar tentar outros formatos, fazer de outra maneira. E até a própria Gi virou para mim e falou assim,
E você tem um mestrado agora, né, esse ano, porque a pessoa aqui ainda estava acreditando que ia conseguir fazer tudo. Então, eu falei, e é exatamente isso, já não ia conseguir mais vir nos sábados, são as aulas do mestrado, é o tempo que eu precisarei dedicar, que a gente também teve essa conversa, você me falou, não são só as aulas, né? Você vai precisar dedicar estudo, muita tempo. Coisa. Enfim, acho que... E aí a gente vê como que a gente criou uma rede de apoio aqui entre nós, né? Então, essa não é uma decisão que eu acho que eu tomei e simplesmente assim... Né? Foi muita conversa quando ficamos nós três aqui, cada uma trazendo um pouco das decisões, das dificuldades que teve. Então, acho que a maturidade da gente saber que a gente fala tanto de cuidado, né? Que primeiro eu tenho que cuidar de mim. E eu não estava, eu estava negligenciando um pouco esse cuidado comigo mesma. E tenho certeza que nesse ano agora, minha dedicação para o mestrado e é um outro sonho que eu tenho. E vocês me conhecem, faz muito tempo que eu tenho esse sonho. E a gente precisa realizar. E cada vez que a gente fala sim para alguma coisa, a gente tem que falar não para outras coisas. Nossa, legal. Acho que para mim a decisão eu fiquei até horas atrás, talvez ainda confusa com a decisão, porque é um espaço de aprendizado, é um espaço onde a gente vai crescendo como indivíduo também. Então... tem muita coisa boa nesse projeto, né? Nesse sonho que você nos envolveu, nos convidou e a gente abraçou. Mas acho que o que me pegou também em levantar a mão e, né, a gente tem que sair também dessa ambiguidade, porque tudo não terás, foi começar a sentir coisas que eu vou dizendo muito que valorizo. Então, por exemplo, presença e tempo de qualidade. Então, às vezes eu estava vindo para a cabeça meia voada, pensando numa outra coisa, eu estava lá fazendo uma outra coisa voada, pensando, né, tenho que fazer coisas do podcast, tenho que ver esse roteiro. Então, não é muito que... Sabe o que é viver intensamente, inteiramente? Tudo não no sentido de que a gente não vá ter tempo para outras coisas e que a gente, nossa, mergulha. Mas, assim, estava faltando, acho, começando a perder um pouco de presença. E aí, uma coisa que eu penso na coerência interna, do tipo, vou ter que soltar e entender que vou ter que escolher isso, estou empreendendo, não vou conseguir estar inteira em tudo. E aí eu comecei a ver que as agendas estavam ficando desafiadoras. E aí começou a bater cansaço de deslocamento de Campinas para cá. E às vezes está num cliente e vir de uma outra cidade para o podcast. E aí eu entendi que, né, a questão da santa maturidade, de que eu tinha que fazer renúncias, mesmo com os ganhos que todo esse processo trouxe. Não foi fácil para ninguém, né? Ficou até torta de climão, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que, assim, o projeto é um projeto que a gente gosta, que a gente abraçou. Sim. Até um dia eu falei pra Calef assim, quando eu tô lá, acho que eu até repeti isso pra Adri hoje. Quando eu tô lá, é maravilhoso. Eu amo estar lá. Mas todo esse trabalho que envolve antes é um pouco do que a Calef falou de estar com a cabeça no lugar e fazendo outra coisa, e a gente quer, isso aqui a gente quer fazer o melhor possível, né? A gente quer fazer tudo o melhor possível, né, Lê? A verdade Mas, e essa coerência, né, do que a gente faz com o que a gente fala aqui, né? Se a gente fala tanto sobre cuidado, se a gente fala tanto sobre liderança humanizada, a gente não vai ter cuidado nem humanizar com a gente mesmo, né? Então, é isso. Tem que saber a hora certa de começar e de parar, né? Vamos lá. Bom, mas vamos transformar isso daqui num momento bacana aí para quem tá nos ouvindo. A gente pensar assim numa mensagem que a gente quer deixar pro mundo. Tá mais profundo agora. Eu vou ali pegar uma água aqui, agora é difícil. De tudo que a gente falou aqui, o que vem na cabeça que é uma mensagem que a gente pode passar para quem nos acompanhou até agora. Então, tem pessoas que estão seguindo lá desde o primeiro episódio, que estão acompanhando a nossa história, que esperam a gente postar aquele próximo episódio. O que a gente pode deixar para essa pessoa que está nos acompanhando? Olha, eu não vou falar de saúde e segurança, eu vou falar de uma outra coisa. Tá. Eu vou usar um pouco a palavra da Adri e vou juntar a palavra da Helena. Eu acho que a gente tem que ter coragem para tirar os nossos sonhos do papel. Porque a gente começou com um sonho, a gente se arriscou, a gente acertou, a gente errou, a gente se esgotou, a gente viu que não dava, a gente voltou a conversar. Isso é estar vivo. É a experiência humana, no que tem de mais bonito. Então, eu amo a escrita. Esse ano eu vou participar da escrita de um capítulo de um livro do Luciano Santos. Estou bastante animada, emocionada com isso. Então, é tirar sonho do papel. Se você quer ter um podcast,
vai dar trabalho, mas se você quer muito, tira do papel. Então, acho que é viver os nossos sonhos, a gente tem agora. Né? Então, vamos viver. Gente, depois dessa, eu vou dessa... embora. Eu vou ali viver, já volto. Bom, eu acho que a Gi trouxe um negócio muito importante, que é a gente tirar os sonhos do papel. Mas eu vou trazer uma outra questão também de ser coerente, né, com o que a gente fala. Eu acho que a gente trouxe aqui muitas coisas, muitas pessoas, e cada um trazia a sua vivência. E você ter a sua vivência, nada tira isso de você. É a sua autenticidade, é você com você mesmo. Então, a gente teve diversas opiniões, diversas visões. Cientificamente, a gente tem visões diferentes ainda dentro das próprias ciências. Então, por que não debates e experiências diferentes aqui? Então, aprendi e aprendo muito isso, e eu acho que é isso que a gente precisa ter. Escute o máximo de opiniões, o máximo de pessoas, mais diversas possíveis, para que você tenha a sua própria visão. Olha, acho que vou acabar caindo um pouco no mesmo do que vocês trouxeram, né? Porque para mim, eu sempre... vocês me conhecem, talvez algumas mais, algumas menos, já tive a oportunidade de trabalhar com a Gi, conheço a Lena mais tempo, e aí a gente chegou e somou nesse quarteto. Mas eu sou uma pessoa muito organizada, então tudo tem que estar muito certo, tudo que não sei o quê, e aí eu penso demais antes de tomar uma decisão, né? Não vou, porque isso é uma coisa, né, que a gente tem até estatisticamente alguns dados, né, sobre ser mulher, é um pouco sobre isso também, né? Então, para mim, essa questão que a Gi trouxe do sonho, é possível, vai, realiza, é assim, pondera. E vai, mas também não fica achando que vai ter um momento certo pra fazer. Não tem momento certo. Era o momento certo de fazer um podcast? Não, tá doida fazer um podcast? O Marcelo tá bem aqui. Não era. Era o momento certo? Não era. Ele olhou pra mim e falou assim, eu te avisei. Falou, chegou o momento dele viver esse momento. Ele brilhou. Mas não tem momento certo. As oportunidades surgem, e quando as oportunidades surgirem, aproveite se é algo que você quer fazer, que você sonha. Pô, vai dar certo, ou vai dar errado, ou vai ser um pouco dos dois, ou você vai ver que não era aquilo que você queria. Mas, assim, dê esse passo de vou tentar, é possível, e aproveita as oportunidades, porque esse negócio, às vezes a gente espera tanto para tomar uma decisão, a gente espera, e aí a oportunidade, não vou agora, eu vou na próxima, uma hora a oportunidade não vai mais bater a tua porta, né? Então aproveite, na hora que ela passar, é isso, não tenho tudo, vou sem tudo mesmo e vou aprendendo no meio do caminho. Então, para mim, acho que é um pouquinho disso, assim, sabe, Gi? Muito legal. Vocês estavam falando aqui, eu tinha pensado numa outra resposta, mas eu vou mudar a minha resposta aqui. Coisa boa. Agora eu queria saber as duas. As duas. Tá bom, vou começar pela básica que eu já tinha pensado, porque quando a gente falou o Fala Segura, a gente pensou em muitas formas de segurança. Uhum. Não era só a segurança do trabalho desde o início, até por conta da Gi, a gente quis conectar todo tipo de segurança. Então, a segurança psicológica, segurança alimentar, a segurança de qualidade no geral, todo tipo de segurança, até do meio ambiente, quando a gente fala, né, assegurar que o meio ambiente está seguro de fato. Então, assim, e isso abriu a nossa mente aqui para que a gente veja que é possível fazer tudo diferente. Existe um padrão hoje na maioria das empresas que as pessoas muitas vezes passam 20, 30 anos trabalhando igual. E elas querem fazer sempre do mesmo jeito por 20, 30 anos. Em algumas empresas. Mas por que a gente não pode chegar e fazer diferente? Então, é possível. A gente viu aqui com cada um dos convidados o quanto é possível ser diferente e fazer diferente. Eu lembro da Dani aqui falando de felicidade no trabalho. E, nossa, o quanto é legal você pensar o que realmente é felicidade no trabalho, né? Você ir além, juntar tudo que a gente construiu aqui e trouxe aqui pra gente esse momento. Apesar dos desafios, foi feliz, foi muito legal e muito gostoso esse trabalho. Então, assim, e aí a minha ideia agora, juntando tudo que vocês falaram, é que a gente mostrou que mulher pode e deve trabalhar juntas. Então, assim, a gente aqui, vivendo novamente a experiência de estarmos juntas de novo. A Lena, que a gente se conheceu muito rápido, assim, mas super conectou e a gente conseguiu fazer um monte de coisa bacana juntas. A Gi, com todas as ideias novas dela, com tudo que ela contribuiu. Então, assim, eu acho que todas nós aqui, a gente saiu melhor.
Não só com os entrevistados, mas aqui com o que cada uma contribuiu e quanto foi legal essa experiência. Então, assim, a ideia de fazer esse episódio hoje é para dizer assim, não estamos terminando porque aconteceu nenhum problema. Não é. Muito pelo contrário, tudo deu tão certo. Mas quase, né? Mas daqui vai estamos meio mudando de ideia. Já tá marcando o próximo. Como que a gente falou? De repente, é uma primeira etapa, né? Primeira temporada. Então, assim... É tipo Friends. Aqui é só a primeira temporada, mas dizer o quanto foi bom. O quanto a gente realmente cresceu, evoluiu e se conectou aqui, né? E isso foi muito legal. Eu acho que ainda existem algumas empresas ou para algumas pessoas, até mesmo para mulheres, que elas têm um pouco dessa resistência. Poxa, não quero estar num time que só tem mulher, não quero lidar com essa mulher porque ela é difícil. A própria mulher é machista. Então, assim, não querendo falar tudo sobre o feminismo daqui, mas olha o quanto é bacana. Cada uma com as suas ideias, cada uma com a sua forma. Rede de apoio também, né? A rede de apoio que a gente criou e conseguiu conectar uma com a outra e fazer tudo isso dar certo. Deu super certo, né? Então, a frase é justamente, acredite, mulher, você pode se conectar com outras mulheres e você pode se fortalecer com isso. Então, a gente trazer a voz da mulher para a segurança é mostrar que a mulher na segurança pode ser diferente. Então, poxa, essa mulher é estranha, né? Vai fazer uma segurança tão estranha, tão diferente, tão humanizada. Sim, é possível. Então, a gente consegue fazer isso no dia a dia e conseguiu mostrar aqui muitas formas diferentes de fazer isso acontecer. E que bom, né? Que bom que a gente já deu um passo gigante aí, próximo àquilo que é o ideal. Acho que cada vez temos que evoluir mais e mais. Legal. E num ambiente, às vezes não, né? Um ambiente que a gente sabe, digo, no mundo corporativo, onde existe tanta concorrência entre mulheres, né? A gente vê isso, tanta a falta de presença, de ajuda, né? De estender uma para outra. Mas acho que a gente tem aí muitos, se a gente pudesse fazer talvez uma mensagem de agradecimento, porque tiveram as pessoas que passaram por aqui, estiveram com a gente, sei lá, dos primeiros entrevistados que ainda nem sabia direito o que era o Fala Segura, e falou, não, topo, né? Vou aí falar com vocês. E as pessoas que nos acompanharam, que seguem, que acompanham, que ficam aguardando ali o próximo post, né? Vai sair o episódio vai ser publicado tal horário, tinha um horário certinho, né? De publicação, né, Gi? 7. Quase cabalístico. Falei, mas não pode ser 7h10, 7... Não, é 7h07. Eu falei, então, vamos 7h07 que vai dar certo. 7h07 que dá, deu super mas certo. se vocês pudessem, né? Se nós pudéssemos aqui trazer essa mensagem de agradecimento para quem esteve, para quem acompanhou, como que seria essa mensagem? O que vocês gostariam de falar? Uau! Eu quero agradecer pelo tempo, que tempo é vida. Essas pessoas nos doaram vida ao assistir o nosso podcast, a manterem de pé o nosso sonho, porque se não tivesse plateia, não tinha por que existir isso daqui. Então, a gente também ficou na expectativa, e quem tem podcast, quem está fazendo trabalho de palestra, quem tem um público, ele quer ter um público para quem dividir a voz, ou dividir o trabalho, dividir o sonho. Então, ofertar tempo para poder beber do outro lado do que a gente está oferecendo é muito precioso. É precioso mesmo. Eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer cada uma de vocês, né? Porque entrar no sonho da outra pessoa e se dedicar do jeito que vocês se dedicaram... Foi sonho nosso também depois, né? Obrigada. Mas, assim, queria agradecer muito cada uma de vocês do jeito. Eu acho que a gente... Quem acha que foi um mar de rosas, que a gente não tem conflito, a gente tem conflito, a gente conversa e resolve. Porque, como eu disse a Calef, a gente tem segurança psicológica pra gente conversar e resolver. Então, às vezes, a gente não concordava com alguém que era pra vir, às vezes a gente não concordava com a agenda. A gente fez votação de tudo aqui. Aprovação. Enquete no WhatsApp, salvou vidas. Enfim, resolver qual que é a logo, resolver a cor da camiseta, quem iria comprar, a caneca, enfim. São muitas coisinhas que eu acho que não tem ninguém mais, ninguém menos que eu preciso agradecer de vocês estarem aqui e fazer isso acontecer e se dedicarem e aprenderem coisas e me ensinarem coisas. Enfim, e pentei ideias, que as ideias para fazer acontecer. Então, assim, muito feliz e muito grata por vocês existirem na minha vida e continuarem existindo. Gente! Não era pra chorar, momento fofura. Você falou que era só momento fofo. Tem que dar um abraço.
Momento fofura. Maravilhoso. Bom, eu também pensei em agradecer a cada uma, que eu acho que foi muito especial, de verdade. Assim, eu falei um pouquinho antes, trazendo esse contexto da mulher, mas a Dri, a primeira vez que a gente trabalhou juntas, né, Dri, eu te falei, não sei se você lembra, mas eu vou repetir, que pra mim, assim, você sempre foi uma referência de liderança humanizada. Então, assim, é aquela pessoa que sabe falar sempre com amor, com carinho, mas cobrar da forma correta também. Então, fazer o trabalho acontecer, trazer resultado e viver isso de novo aqui com você, né, te ver de Ela perto. repetiu, né? Essa pessoa não concordo. Não, bloqueia e vamos pro próximo. Firme, mas afetiva. Exato. É super gentil, só que não. Só que não, eu pintei na planilha. Exato. Bloqueados. Mas assim, e é isso. Então a gente tem que falar. Então, lógico, você pode ser gentil, pode ser super agradável e gostar das pessoas, mas ao mesmo tempo dar o limite. Então, é isso que eu aprendi com você antes e aqui reforçou. E te agradeço por isso, porque, de novo, eu tô aprendendo, né? Então, obrigada. Agir por todo o conhecimento de riscos psicossociais, segurança psicológica, todo o contexto que você trouxe pra gente. Falo que agora a gente escuta tanto falar disso e a gente já entende muito mais, muito melhor. E só tenho a te agradecer, Gi. Acho que sempre as provocações, tudo que você trouxe diferente, fez a gente trazer realmente esse contexto do Fala Segura. Porque trabalhar a segurança psicológica não é fácil, né? Tem dia que a gente fala, putz, quer entrar na discussão, mas... E aí, entender que tem um outro lado, realmente está acontecendo, porque tem aquela situação, tem aquele desafio, e a gente começou a se colocar uma no lugar da outra, muitas vezes, né? E isso fluiu super bem. Então, te agradeço por isso. Obrigada. E a Lena pelo convite, né? Assim, de verdade, para mim, lá no primeiro episódio eu falei, né? Nunca tinha imaginado fazer um podcast. E fiquei super feliz de você ter pensado em mim e ter realmente feito o convite. E foi incrível, acho que a experiência de viver isso aqui e ter a proximidade de você, assim, te conhecer. E hoje eu digo que é minha amiga, porque de fato foi isso, né? A gente junto e fazer as coisas acontecerem mostra o quanto isso foi profundo para todas nós, de fato. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Foi emocionante isso, né? Muito bonito. Muito bom. Acho que eu até me perdi aqui. Foi tanta emoção agora que caiu uma lágrima. Eu aqui, acho que né? você perguntou, mas faltou você responder. Não respondi, né? Eu já ia... Segue a vida aí, eu não quero responder, não. Mas acho que, sem dúvida, agradecer a cada uma de vocês pela parceria. Foi intenso, mas foi divertido. Então, é sempre bom a gente estar junto. Hoje eu tô vivendo... Pra mim, aqui, meio que, sabe, o mundo para e a gente tá curtindo o momento. Então, agradeço muito a paciência, o companheirismo, as trocas e o respeito, né? A gente sempre tentou se respeitar aí ao longo desse processo, do tipo, não concordo, isso aqui vai ser desse jeito, aqui, então alguém tem que tomar uma decisão, então joga pra Helena, a chefa toma uma decisão. Mas agradecer as pessoas que estiveram aqui e sentaram nessa mesa, né, que acreditaram que valia a pena estar aqui, porque é uma escolha, né, a gente faz o convite e a pessoa pode falar, não, aqui eu não vou, né. Talvez a gente já tenha feito isso, Ninguém né? conhecia a gente também, né? Pra topar, ficar com a gente aqui. Vou lá, né? Então, assim, acho que agradecer as pessoas que acreditaram que podia dar certo e sentaram aqui e entregaram o seu melhor. Acho que cada um que sentou nessa cadeira entregou conteúdo de altíssima qualidade, que a gente teria que pagar aí fora, talvez, para ter acesso, e entregou aqui, né? Para quem estava assistindo e para quem acreditou e seguiu, né? Então, seguiu nossa página, curtiu nosso conteúdo, mandou um comentário. Então, cada vez, né, que a gente via ali uma curtida, a gente acompanhava os engajamentos, via um comentário, aquilo era uma sementinha de tá valendo a pena, vamos adiante, né? Então, acho que foi muito especial, acho que seriam esses os agradecimentos aí, especiais. Gente, a gente deixar ficar só esse restinho de noite aqui, viu, pelo jeito. Nós estamos já quase chegando próximo de 1 hora de podcast. Rápido, e eu acho que o importante agora é que mensagem final a gente quer deixar para quem nos assistiu, como se fosse um bilhete dessa primeira temporada, então, que a gente está ressignificando, não como um encerramento, mas talvez como um até logo, a gente
deixa as portas abertas, já que foi tão positivo, né? E a vida é dinâmica, é viva, os sonhos vão, vêm. Acho que essa é a beleza também das construções. Que bilhete vocês deixam aí para quem nos assiste? Olha só, é verdade esse bilhete, lembrou aquele meme, sabe? Poxa vida. Acho que pra mim é... Não desplugue, não. Fique por aí, né? Porque a gente... Ih, deu um até logo, gente. Aguarde. Sabe aquele final de temporada que fica aquela pontinha de... O que será que vem por aí? Filme 2. Mas acho que é nesse sentido, assim, de deixar uma mensagem de que a gente faz essa pausa, mas que a qualquer momento a gente tá de volta. Mas é agradecimento, é o respeito que a gente tem e criou aqui por todo mundo que acompanha. E sabe no agradecimento? Eu esqueci, né? Sabem que eu ando meio assim, né? Esquecida ultimamente. Tenho meus motivos, mas eu esqueci de agradecer a equipe aqui, né? Do podcast. Acho que é um agradecimento que fica aí pro Júnior, que sempre acompanhou a gente, o estúdio aqui, sempre muita coisa de bastidor que a gente foi falando. É um agradecimento super importante, que a gente chega aqui, tem água, tem o suporte, tem a caneca já na mesa, tem tudo, então tudo isso... Isso nos ajuda muito, né? Mas o bilhetinho final aguarde aí, né? Tem muita coisa boa pela frente. Vou terminar assim, depois a Helena me bate, se ela quiser. Vou pegar o gancho daqui da Adri, então, do agradecimento aos bastidores. Tem sempre um trabalho invisível sustentando o que acontece no visível. Então, isso em todos os lugares, né? As pessoas que estão na limpeza, tem muita gente que não é vista, nesse caso, obviamente, é por uma questão de que é quem grava, quem edita, quem constrói do outro lado, mas agradecimento também à equipe do Ju e ao Ju pelo trabalho aí desse tempo. E ao Romulo que tá chegando, né, na casa também. E aí a mensagem que eu deixo de bilhete final, a gente está num tempo muito de fala, né? Os podcasts se proliferam, as redes sociais dão voz. Se você aprendeu nesse podcast, o meu convite, esse convite é para o meu ouvido também, que está aqui ouvindo e aprendendo. O que a gente pode praticar de diferente, né? A gente talvez tenha que diminuir um pouco o ruído das falas que nos acompanham, a gente tem ouvido muita coisa. O que a gente tem dado conta de praticar e de viver diferente? Então, passaram pessoas de altíssimo nível aqui, em diversos segmentos, de diversas empresas que estão fazendo diferença na ponta. E elas estão compartilhando através da voz, mas o que é feito no real, na segunda-feira, às 7 da manhã, na lida, né? O que é que você consegue levar para a sua rotina do que você aprendeu para mudar a sua realidade e a sua vida de quem trabalha com você? Se você conseguir semear alguma coisa, esse podcast valeu a pena. Eu acho que eu vou trazer, assim, meio que na linha dos agradecimentos, porque muitas vezes eu pensei em desistir, né? E falei, nossa, não vai dar certo, não vou conseguir, não tenho agenda, tô viajando, enfim. E cada um que, às vezes, mandava um WhatsApp pra mim, falava no Instagram, nossa, foi muito legal aquele episódio, foi muito bom você trazer fulano, ciclano. Então, acho que esse é o bilhete que eu quero trazer. Gente, vocês não têm ideia como cada mensagem dessa faz a diferença na nossa vida. Então, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas trazendo isso. A gente é muito bom de criticar, mas eu acho que a gente tem que ser bom de elogiar também. Então, acho que essa é uma diferença que a gente pode fazer, né? E muitas vezes eu me pego também nesse looping da crítica, e esqueço de ver o lado bom das coisas, das pessoas, e fazer esses agradecimentos e motivar as pessoas, porque essa voz pode fazer a diferença na vida de alguém. Bom, boa reflexão. Bom, o bilhete que eu quero deixar para o pessoal aí de casa é que o Fala Segura, ele deu voz a quem faz a segurança no dia a dia, ele deu voz para muitas pessoas que passaram por aqui. Mas eu quero que o pessoal reflita que cada um de vocês também tem voz. E vocês precisam falar, mostrar a sua forma de fazer segurança. E que, espero eu, que seja uma segurança mais humanizada e mais conectada com tudo que a gente falou aqui também. Arrasou. A gente tá inspirada. Bom, gente. Então, Fala Segura se despede do microfone por um momento, né? Mas que a gente
possa manter viva essa chama. E acho que tudo que a gente falou dos bilhetes que a gente deixou foi manter vivo essa segurança humanizada, manter viva as conversas que a gente teve de colocar na prática o que veio de fato. Enfim, e a gente não tem outra maneira de encerrar, a não ser agradecendo a todos que estiveram com a gente, assistindo, comentando, curtindo, nos bastidores, na frente, nas nossas redes de apoio, né? Nossos familiares, as pessoas que estão no nosso dia a dia, porque seguraram uma barra para a gente estar aqui. Então, só podemos agradecer. Muito obrigada por estarem com a gente nessa primeira temporada. Isso aí, valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Um brinde! Um brinde! Mais saúde e segurança. Mais saúde.